Hora de praticar aí, pessoal, algumas questõezinhas de prova, beleza? Vamos lá para a gente finalizar esse bloco aí e na sequência nós continuamos com um estudo. Vamos fixar aqui, tem algumas questões, vamos passar mais rápido agora para a gente finalizar o bloco aí. Para alcançar seus objetivos precisos, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas. Tá tratando aí sobre as técnicas contábeis, né, pessoal? Quais são as técnicas contábeis aí que nós estudamos? Escrituração, demonstrações contábeis, análise e auditoria. Onde está essa opção aí? Escrituração, demonstração, auditoria, análise de balanço, está na opção B. Tranquilinho aí a questãozinha, né? O resto ele só simplesmente colocou lá. Aqui colocou todas as demonstrações contábeis, né? Escrituração, lançamentos, está dentro da escrituração, né? Balancetes e balanços estão relacionados a demonstrações contábeis, inventários e auditoria. Então aqui ele colocou só algumas. Livros contábeis, nada a ver, os livros estão relacionados à escrituração, mas está fora também. Registro contábil, a gente podia até considerar como escrituração, balanços a gente poderia considerar como demonstração e auditoria. Só que ficou faltando aí, né, pessoal, a análise de balanço. Então a opção mais completa aqui entre a A e a B ficou a B mesmo. Mais uma aí, preencha as lacunas e assinale a opção correta, né, a alternativa correta. A complexidade do processo de geração de informação contábil surge em função da imensa gama de quê? Imensa gama ativa? Não, né? Significativa? Enfim, a imensa gama de quê? De usuários internos e externos, cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado, né? Ficamos aí com a opção A, tranquilinha aí, né, pessoal? Nós temos aí tanto os usuários internos, né, como os usuários externos. Cada qual com seus requisitos específicos, que nós vimos anteriormente, e diferenciado. Mais uma questãozinha aí. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o estudo do patrimônio das entidades econômicas e administrativas. Olha que legal aí. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que opção A, as obrigações são valores que a entidade tem a receber de direito. Não, né, pessoal? Os direitos que são valores a receber. Então, a opção A está errada. B, é estudado pela contabilidade em seus aspectos qualitativos e quantitativos. O patrimônio é estudado pela contabilidade em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Isso aqui está ok, pessoal, está correto essa opção B aqui. O que é o aspecto qualitativo, pessoal? Representa o quê? Os valores monetários. Aspectos qualitativos representam os valores monetários. E os aspectos quantitativos... Não, quantitativo, né, pessoal? Estou viajando aqui. Os aspectos quantitativos representam os valores monetários. E os aspectos qualitativos é a natureza dos elementos. Natureza dos elementos. Tá bom? Então, o patrimônio, pessoal, ele é estudado tanto pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos, a natureza dos elementos, né? Isso aqui é um bem, é um direito, isso aqui é uma obrigação, e quantitativos, os valores, né? Quanto a mensuração, o reconhecimento, por quanto que eu vou reconhecer esse bem, essa obrigação, essa dívida, tá bom? Então, por exemplo, lá, pessoal, até para ficar mais claro aqui, eu tenho lá veículos no valor de R$100. Qual o aspecto qualitativo?
Aqui, né, pessoal? A própria nomenclatura da conta aí, veículos. E o aspecto quantitativo é justamente o valor. Bem tranquilinho aqui esse ponto, né, pessoal? Quanto a aspectos quantitativos e qualitativos. Lá quando nós estudarmos as contas, nós vamos retomar esse assunto com um pouco maior de detalhes, tá bom? Opção C, o patrimônio para a contabilidade é somente o que a entidade possui em forma de bens. Tá errado, né, pessoal? Bens, direitos e obrigações. D, os direitos correspondem ao capital de terceiros, ou seja, valores que a entidade tem a pagar. Não, né? Isso aqui são as obrigações. E, os bens constituem-se em coisas de propriedade da entidade que estão em poder de terceiros. Não, os bens eles são itens que nós vimos lá avaliados em moeda capazes de satisfazer as necessidades das entidades, né? Exemplo que nós demos aí, os próprios veículos. Então tá errado a opção B aí. Questão 10. Quanto aos conceitos e definições de contabilidade, é incorreto afirmar. Incorreto, pessoal. Ele quer a errada. A contabilidade é uma ciência? E aí? Né, pessoal? É uma ciência social. Tá? Perfeito aí. Então tá correto. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle de registro dos atos e fatos de uma entidade. Perfeito aí, né, pessoal? O conceito de contabilidade. Opção C. A contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. Essa definição aí que divide, pessoal, em teórica e prática, isso aqui praticamente não é explorado em prova. Eu acho que a única questão aí sobre essa divisão, eu nem vamos abordar muito aqui no nosso vídeo, lá no material em PDF a gente detalha mais, beleza? Mas isso aqui tá correto, tá bom? Então não vamos se ater muito, que isso aí é muito específico. A contabilidade é uma ciência que desenvolveu uma metodologia para controlar o patrimônio aziendal, apurar o rédito das atividades aziendais e produzir informações aos usuários sobre a situação patrimonial, financeira e econômica da entidade. É isso aí, né, pessoal? Basicamente é o conceito da contabilidade em outras palavras. Ciência, né? Desenvolveu uma metodologia para controle do patrimônio. Veja, os termos-chave. Ciência, controle patrimônio, aziendas, né? O campo de aplicação. Apurar o que? O rédito, a finalidade econômica, né? Se isso aqui é o meu resultado, se é um lucro ou se é um prejuízo. Produzir informações aos usuários, a finalidade aí da contabilidade, né, uma das finalidades, sobre a situação patrimonial, financeira e econômica dessa entidade. Então, conceito aí válido, né, perfeitamente válido de contabilidade. Bem interessante, inclusive, esse conceito. Então, sobrou aqui para a gente a opção E, que está errada. A palavra contabilidade deriva do grego computar e contar, computar, calcular, sendo considerado uma ciência exata. Não, né, pessoal? É uma ciência social. Bem interessante essa questãozinha aí da FEPESE. 11. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos aos atos e fatos da administração econômica. São objetivos da contabilidade, exceto... É o objetivo da contabilidade aí, pessoal. Fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Justamente, né, pessoal? Fornecer informações aí sobre a posição, tá? Perfeito, sobre a posição patrimonial e financeira. Opção B. Auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão financeira. A partir desse fornecimento de informações, a contabilidade ela consegue auxiliar os seus usuários, né, os seus diversos usuários, nas suas tomadas de decisão. Bonito aí, né, pessoal? Opção B, perfeita. C. Apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.
Perfeito, hein, né, pessoal? Isso aí está dentro da finalidade e o objetivo da contabilidade. Apresentar os resultados. A finalidade é aquela econômica, né, pessoal? Função econômica da contabilidade. Opção D, auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e o desempenho dos gerentes. E aí, pessoal? Isso aqui está mais relacionado aqui a funções administrativas, né? Não tem nada a ver com a contabilidade. Está mais ligado à administração, funções administrativas, né? Não é a finalidade da contabilidade. Mais uma questão aí. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação. São as entidades econômico-administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingir esse objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse é o enunciado do que aí, pessoal? De azienda, né? A azienda é justamente o que nós vimos lá. A azienda é um patrimônio organizado e gerido aí, e elas podem ser tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos, e ela é justamente aí o campo de aplicação da contabilidade. O objeto de contabilidade é o patrimônio, perfeito, e seu campo de aplicação. Olha, ele está pedindo aqui, pessoal, qual é o campo de aplicação? Entidade econômica administrativa, né? Ou as aziendas. Essa questão aqui, pessoal, eu sei aí que poderia gerar dúvida, mas assim, campo de aplicação, tem uma opção que é a azienda, qual que você vai marcar? Marca a azienda. Agora, se tivesse aqui entidade econômico administrativa e a opção azienda, aí que lascou, né, pessoal? Porque aí realmente, mas aqui entre companhia, também está no campo, a empresa está no campo da contabilidade, no campo de aplicação, entidade lucrativa está no campo de aplicação, a sociedade empresária também está no campo de aplicação. Só que, olhou aqui, campo de aplicação, azienda, o que você vai marcar? Essa opção aqui. Essa questão aqui não é uma questão, assim, não foi muito feliz, digamos assim, o examinador não foi feliz nessa questão, tá bom? Então não se preocupa aí quem se equivocou nessa opçãozinha, nessa questãozinha aí, tá? 13. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Marquem aí, falsa. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrar e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas envolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Perfeito, tá? Correto isso aí, né, pessoal? Controle do patrimônio e fornecer informações sobre os resultados das atividades econômicas. B. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Isso aí é perfeito, né, pessoal? Tá? Ok. Ciência, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômica administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Perfeito, né? Campo de aplicação, as aziendas, entidades econômicas administrativas, seja ou não de fins lucrativos. C está perfeito. Opção D, o objeto de contabilidade é definido. Essa questão acho que a gente acabou repetindo aqui, né? A gente já tinha visto essa questão. Ou ela é muito parecida. Enquanto entidade econômica administrativa, objeto de contabilidade, nós já tínhamos visto essa questão aqui. Ela está repetida aí no nosso, essa opção aí aqui, né? A gente já tinha detalhado lá como questão de fixação no meio da nossa teoria. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da contabilidade como sendo uma ciência. E aí, pessoal, é uma ciência natural? Uma ciência humana? Uma ciência aplicada? Uma ciência exata ou uma ciência social? Ciência social. Olha aí, meus queridos. Prova de auditor fiscal de tributos do Floripa. Prova de alto nível aí.
uma cidade ruim para morar e com um cargo de auditor fiscal e me cai uma questão dessa. O cara que erra, ele tem que realmente pegar uma cordinha, brincadeira, né, pessoal? Pegar uma cordinha, achar um galho e se ir ao galho. Não pode errar uma questão dessa, tá bom? Ciência social. Vamos lá. 15. Mais uma aí da prova aplicada no SS de Floripa. Assinale a alternativa que apresenta objeto. Pelo amor de Deus, nunca foi tão fácil morar em Florianópolis e ganhar um salário legal aí, né, pessoal? Olha que, obviamente que ninguém errou essa questão aqui. Se você errasse, já estava fora do certame. O objeto das ciências contábeis é o quê? O patrimônio. 16. A partir da teoria contábil, considera-se objeto da contabilidade. E aí, pessoal? Repete ou não repete as questões? Patrimônio, a questão que eu falei lá da CAGE. Um concurso aí que o salário é mais de 20 mil reais, hein, pessoal? Caiu essa questão. Então não interessa o nível da prova, vai vir questões fáceis e você deve destruí-las. Com base nos princípios fundamentais de contabilidade, julgue o item subsequente. O patrimônio não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Aí a questão CESP já é mais elaborada, né? Patrimônio não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade, haja vista que ciências como administração e economia também se interessam pelo patrimônio. Até aí tá ok, pessoal. Até aqui tá perfeito o itemzinho aí. Realmente, outras ciências elas também acabam estudando o patrimônio. Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio em seus aspectos quantitativos. Não, né, pessoal? Ela não restringe o patrimônio em seus aspectos quantitativos. É os aspectos quantitativos mais qualitativos, né? Então, esse itemzinho está errado. Mais uma questão aí. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos, prejuízo. É isso aí, né, pessoal? A finalidade da contabilidade. Controle do patrimônio, né? É uma das finalidades. Justamente aí o que está dizendo esse item. A questão está certo. Mais uma questãozinha aí. A técnica contábil usada no registro dos fatos contábeis. E aí, pessoal? Registro dos fatos contábeis no controle do patrimônio, das variações do patrimônio, através de lançamentos destinados ao registro das operações que o afetam, é a escrituração, né, pessoal? Escrituração. Beleza? Perfeito. Mais uma aí. Julgue os itens a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade é uma ciência exata. E aí? Exata ou não? É uma ciência social, né, pessoal? Tá fora. Errada. 2. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Beleza, né? Função administrativa, controle do patrimônio. E a função econômica, qual é? A apuração do rédito, do resultado. Então tá perfeito esse item 2, né? E item 3, o principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Ok, né? 2 e 3, opção gabarito E. Mais uma questãozinha. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais. Aí o pessoal, a questão aí de perito criminal, o pessoal aí da área policial aí, ó. Finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas envolvidas. Analise a seguinte frase. A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das
De quem, pessoal? Das entidades, né? Com fins lucrativos ou não. Complete a frase com a alternativa preenche corretamente a lacuna do texto. Então, aqui, entidades, né? Confesso que realmente aqui o pessoal poderia ficar entre a A e a C, né? Empresas. Não estaria errado. Também é uma questão mal elaborado, mas a gente sempre fala entidade em contabilidade, né? Empresa quase não é falar. Então, um pouquinho de percepção aqui, a gente marcava a opção A, né? Mais uma questão aí. Estamos quase fechando, pessoal. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, sejam privadas ou públicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados à entidade econômica e que constitui um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos. Conforme nós estudamos aí, né, pessoal? Qual é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio, que é o quê? O próprio que está falando em o comando da questão, conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, opção D. 23. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. Aí já virou bagunça, né, pessoal? Patrimônio. Vejo, pessoal, a gente dá uma quebrada na tela aqui. Vejo, é muito barbado, não dá para errar esse tipo de questão. Ah, professor, está colocando só questão fácil aqui para a gente ficar feliz. Não é pra gente, não é isso não, as questões são essas mesmo. Pode pesquisar aí em qualquer site de questões, vocês não vão encontrar muito mais questões que essas que a gente selecionou aqui, pessoal. É fácil mesmo, é isso aí, você está aprendendo, está acertando, e é justamente isso. Os aspectos introdutórios são fáceis, e nós estamos aqui conseguindo a base, ainda acertando questões aí desde provas dificílimas aí, perito criminal da polícia, auditor fiscal, prova de técnico, prova de contador, prova de tudo que é tipo de questão aqui, justamente para a gente estar preparado aí para o que der e vier. Mas as questões é essas mesmo, pessoal, não tem questão mais complexa, essas são as questões que nós temos aí, que não tem problema. É claro que a gente sempre traz aqui questões, tenta, apesar de algumas aqui a gente ter colocado, que poderia apresentar alguma margem, a gente não coloca questões aí que acabam só atrapalhando. Muitos alunos vão lá e ficam pesquisando questões antigas, questões que às vezes elas mais prejudicam o nosso estudo do que ajudam. Beleza, pessoal? É interessante estudar por mais questões, a gente já sempre coloca no nosso material o máximo de questões aí que a gente acha interessante. E essas questões já são selecionadas, justamente porque a gente filtra essas questões aí que foram mal elaboradas, que às vezes sai com o gabarito definitivo errado. Não, mas o gabarito definitivo foi esse, professor, e não está fazendo sentido. Sim, não faz sentido porque está errado mesmo. Não é uma verdade absoluta um gabarito definitivo. Às vezes as bancas lá ou não tem recurso, que é meio difícil, ou às vezes ela tem um entendimento distorcido que acaba dificultando. Esse tipo de questão nós não trazemos. Mas com exceções dessas questões, aqui é esse nível aí de exigência mesmo, beleza, pessoal? É isso aí, é pra gente começar a semana aí felizão, já vibrando aí, que estamos realmente aprendendo contabilidade, tá bom? Vamos lá então. Já estamos quase terminando esse bloco aqui. 24. O objeto da contabilidade é o patrimônio constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. E aí, pessoal? Certo, né? O objeto é o patrimônio, sem maiores problemas. O patrimônio não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade, visto que ciência como administração e economia também se interessa. Essa aqui a gente está repetindo aí, né, pessoal? Está errado essa aí. A gente já viu. Foi mal aí, eu repeti. Porque é os quantitativos mais qualitativos. Bem, então, pessoal, agora vamos resumir aí tudo que nós vimos. Para a gente fechar esse bloco aí com chave de ouro. Primeiro nós vimos o conceito, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registro dos atos e fatos de uma administração econômica, né?
Perfeito? Nós estudamos o objeto, que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos são os aspectos positivos do patrimônio e as obrigações os meus aspectos negativos. O campo de aplicação são as aziendas, esse termo aí que veio da escola italiana, que até hoje é utilizado em nosso país e cai na prova aí, como nós podemos perceber nas questões anteriores. Azienda é gestão mais um patrimônio gerido de forma organizada, gestão mais patrimônio, e nós vimos que o campo de aplicação também é modernamente chamado de entidades econômicas administrativas e envolve tanto as entidades com como sem fins lucrativos, beleza? E o objetivo, finalidade, controlar o patrimônio administrado, fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado, né, pessoal, das atividades econômicas envolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Vimos aí que as funções da contabilidade são duas. Nós temos a função administrativa, que é o controle do patrimônio, e a função econômica, que é a apuração do resultado líquido. Nós temos um rédito que pode ser positivo, que vai ser o meu lucro, ou negativo, que vai ser o meu prejuízo, né? E estudamos sobre as técnicas, né? Conjunto de procedimentos utilizados pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos. Elas são 4 técnicas. A primeira é a escrituração, registrar os fatos contábeis, está relacionada aos lançamentos que estudaremos na sequência do nosso curso, lançamentos contábeis. Tá bom? Nós temos as demonstrações contábeis, que é a técnica utilizada para evidenciar esses fatos que foram registrados aqui pela técnica da escrituração. A terceira técnica é a análise das demonstrações contábeis, que é justamente extrair essas informações que estão lá detalhadas em todas as demonstrações. Tá bom? E a auditoria, a quarta técnica, que é justamente para examinar essa escrituração e verificar se realmente essas informações financeiras elas são elaboradas de acordo com as normas vigentes e os princípios contábeis. Depois nós vimos os usuários, os investidores, né, que precisam de informações para decisão do que comprar, manter ou vender os seus investimentos, e aqui estão incluídos os acionistas, né, relacionando a questão dos dividendos. Nós temos os empregados, informações aí sobre a estabilidade, né, a lucratividade da empresa, dos seus empregadores, né? Nós vimos que temos os usuários credores por empréstimos, eles precisam de informações que lhes permitam determinar a capacidade da entidade em pagar os seus empréstimos lá no vencimento e os juros, né? Os fornecedores e outros credores comerciais, informações que permitam avaliar se as importâncias são devidas, serão pagas nos vencimentos. Nós temos os clientes, interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, né? Principalmente se ele é um cliente aí de longo prazo e um cliente significativo aí da empresa. Governo e suas agências interessados na destinação de recursos e também nas atividades das entidades. E o público, essas entidades acabam afetando o público de diversas maneiras. Podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui. Com isso, nós fechamos esse bloco de aula e, na sequência, nós vamos continuar o estudo da nossa ciência contábil, a nossa contabilidade focada aí na sua prova. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aí.